Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meditação do Livro do Céu, volume 6. 30 de maio de 1904. A paixão serve como veste ao homem. A soberba transforma em demônios as imagens de Deus. Encontrando-me em meu estado habitual, estava pensando e oferecendo a paixão de nosso Senhor, especialmente a coroa de espinhos. Ele rogava que desse luz a tantas mentes cegas, que se fizesse conhecer, porque é impossível conhecê-lo e não amá-lo. Enquanto dizia isto, meu adorável Jesus saiu de dentro de mim e me disse: minha filha, quanta ruína faz na alma a soberba. Basta dizer-te que forma um muro de divisão entre Deus e a criatura, entre a criatura e Deus, e de imagens minhas as transforma em demônios. E além disso, se tanto te dói e te desagrada que as criaturas sejam tão cegas que elas mesmas não entendem nem vejam o precipício em que se encontram, e tanto deseja que eu as ajude, minha paixão serve como veste ao homem, que lhe cobre as maiores misérias. O embeleza, ele restitui todo o bem que pelo pecado se havia tirado e perdido. Pelo que eu te faço o dom de minha paixão, a fim de que te sirva a ti e para quem tu queiras. Ao ouvir isto, veio-me tal temor, vendo a grandeza do dom, e temendo que não soubesse usar este dom, e por isso desagradar ao mesmo doador. Então disse: Senhor, não sinto a força de aceitar tal dom. Sou muito indigna de tal favor. Melhor fique você, que é o tudo e tudo conhece. Conhece a quem é necessário e convém aplicar esta vestimenta preciosa e de imenso valor. Porque eu, pobrezinha, que coisa posso conhecer? E se é necessário aplicá-lo a alguém, e eu não o faço, que rigorosa conta não me pedirás? E Jesus, não temas, o próprio doador te dará a graça de não ter inútil o dom que te deu. Acreditas tu que eu te faço um dom para te fazer mal? Não, jamais. Então eu não soube o que responder, mas fiquei espantada e em brasas, reservando-me para ouvir como pensava a senhora obediência. Entende-se, no entanto, que este vestido não quer significar outra coisa senão tudo o que fez, mereceu e sofreu nosso Senhor, onde a criatura encontra o vestido para cobrir-se a nudez despojada de virtude, as riquezas para enriquecer-se, as belezas para tornar-se bela e embelezada, e o remédio para todos os seus males. Depois, tendo dito a obediência, me disse que aceitasse. Então a Luísa fala assim para Jesus no início, a conversa começou assim: Jesus, mostra a todas as mentes cegas, se mostre, se apresente para todas as criaturas que não te conhecem, porque basta a criatura te conhecer para te amar, né? Seria assim fácil, né? Se Jesus conseguisse se apresentar para todos o conhecessem, né? Como ele é, todos se apaixonariam. Por que as pessoas não veem Jesus?
não conhecem Jesus por causa da soberba. Aí ele falou para ela: minha filha, o que faz a pessoa não me conhecer, para assim, então, não conseguir me amar e ficar na miséria, é a soberba, é um muro. Um muro que a pessoa coloca entre mim e ela. E ela não me vê, não enxerga a verdade. Quem vive com orgulho vive na mentira. A pessoa orgulhosa, ela se acha melhor que todo mundo. Ela se acha melhor em tudo. Ela não atribui nada a Deus. Tudo é ela, tudo é dela, ela que é boa, ela é inteligente, ela é capaz, ela é amorosa, ela é isso, ela é aquilo, ela, eu, a pessoa, o soberbo sempre fala eu. O humilde sempre atribui tudo a Deus. O humilde fala é Deus, é graça de Deus, não sou eu. É tudo graça. O humilde não rouba os dons de Deus, não rouba para si os dons de Deus. Porque tudo que a gente tudo que a gente faz de bom, é Deus que age em nós, é a graça de Deus operando em nós, é a vida de Deus operando em nós. O ser humano não é capaz de fazer nada sem a ação da graça. E aí quando você tem algum dom, algum talento, e você não atribui isso a Deus, é roubar de Deus as graças. Né? Então esse não enxergar, esse não se conhecer, porque isso é se conhecer. Falar assim, eu não sou nada, Deus é tudo, é conhecer a pura verdade, a gente não é nada. Tudo que fazemos é Deus que faz em nós, tudo que fazemos de bom. E muitas vezes a gente usa, por exemplo, Deus nos dá a inteligência. Né? Se eu estou vivo na Terra, se eu tenho um cérebro pensando, é dom de Deus. A minha inteligência, a minha saúde, tudo. E às vezes a gente pega esse dom para ofender o doador. Usar a nossa inteligência para fazer o mal. Né? Então é muito complexo. É colocar uma barreira entre Deus e a alma. Viver totalmente cego, achando que você é alguma coisa. Aí o Padre Paulo, um dia, numa palestra sobre soberba, ele falou assim, que se a alma for dirigida pela humildade, por exemplo, uma carroça. Ele deu o exemplo de uma carroça. Se a alma é uma carroça que está sendo dirigida, o motorista, o guia dessa carroça é a humildade. Essa virtude, né, da humildade que guia a alma. Se for essa virtude que guia a alma, ela vai encontrar Deus, ela vai se salvar. Mesmo que ela tenha outros vícios. Mas ela vai abrir o coração, vai abrir a mente, vai abrir o coração para receber a graça de Deus, enxergar que ela precisa destruir os outros vícios. Um exemplo, uma alma que é humilde, mas tem um vício de luxúria. Ela aceita a graça de Deus, ela aceita e se converte. Ela consegue enxergar a verdade, porque não existe um muro. Onde não existe o muro da soberba, do orgulho, Jesus se apresenta, chega e se apresenta e fala a verdade e pronto, a alma se converte. Mas onde existe o muro, não tem como. E Deus não vai tirar esse muro sem a pessoa querer. Ele tenta de todo jeito. A graça ele sempre envia para todo mundo, é como o sol, que nasce para todos. A graça de Deus é para todos. Mas tem gente que se esconde. Eu acho que não é só um muro. A pessoa coloca uma casa fechada, sem janela, sem porta e entra lá dentro. E não quer receber a luz do sol. Não quer. Mas se ela quer, ela encontra. Mas ela coloca esse muro intransponível entre ela e Deus. E aí ele falou que se essa carroça for dirigida pela soberba, mesmo que a pessoa tenha as outras virtudes, uma alma pura, nunca praticou nada de luxúria, mas é soberba, orgulhosa, ela pode perder a alma por causa do orgulho. Nunca pedir perdão para Deus. Nunca pedir perdão. Nunca conseguir enxergar a verdade por causa do orgulho. Aí ele fala, Jesus fala, quanta ruína faz na alma soberba. Basta dizer que forma um muro e de imagens minhas transforma em demônios.
O pecado o que fez Lúcifer cair foi a soberba dele. Orgulho dele. Ele não aceitava a vontade de Deus. Se achava melhor que Deus, queria decidir por Deus. O humilde aceita a vontade de Deus, se submete à vontade de Deus facilmente. Porque ele reconhece Deus como Criador e Senhor de todas as coisas. Ele que é dono, Ele é que sabe, eu não sei de nada. Então, se Ele está falando, amém. Se é um decreto divino, amém. Eu não sei de nada, eu não sou nada. O humilde fala assim. Aí ele fala assim, se te dói tanto ver as criaturas cegas e tanto deseja ajudar, eu vou te dar uma coisa, Luísa. Falou para Luísa, eu vou te dar o dom da minha paixão. O dom da paixão de Jesus, aí ela fala aqui, o que é esse dom que ele me deu? Todos os méritos da paixão. É um vestido que significa tudo o que fez, mereceu e sofreu Jesus. Ele deu esse dom para Luísa, da paixão. E ela podia dar para quem ela quisesse. E esses méritos, os méritos da paixão de Jesus, ia fazer o bem para quem ela quisesse. A fim de que te sirva, ele deu o dom para servir para ela e para quem ela quisesse, né? O que é o dom que ele... E aí, o que ele fez? Depois ele ditou para ela as 24 horas da paixão. O livro das 24 horas da paixão. E através dessas orações, todos esses méritos de Jesus estão disponíveis para a gente. Para aplicar na nossa alma e aplicar para quem a gente queira. Então, para saber sobre os efeitos, né, de se meditar as 24 horas da paixão de Jesus, tem vários trechos que falam sobre isso. Depois a gente vai fazer até um vídeo sobre isso. Só sobre os efeitos, né? Quais os efeitos de meditar a paixão de Jesus, no livro que ele deixou para Luísa. Aí ela ficou assim, com medo, né, de receber esse dom e de não fazer o bem a todos, mas ele falou para ela, fica tranquila, eu não vou te dar um dom para te prejudicar. Porque ela pensou assim, se eu não der para quem precisa, eu vou ser prejudicada, eu vou ser cobrado por isso. Eu não quero. E ele falou, não, eu vou dar um jeito. E ele deu. Ele deixou o livro, tudo escrito. Tudo escrito para quem quiser meditar a paixão. E é esse remédio para a alma. Meditar a paixão de Jesus é um remédio para a nossa alma. Para curar tudo isso. A Luísa falou, onde a criatura encontra o vestido para cobrir-se da nudez, despojada da virtude, para destruir os vícios e se cobrir com a virtude. As riquezas para enriquecer, as belezas para tornar-se bela. O remédio para todos os males. O livro da Paixão de Jesus é incrível, esse da Luísa. Tem todos esses efeitos, é o remédio para todos os males. 3 de junho de 1904. Quem se deixa dominar pela cruz, destrói na alma 3 reinos maus, que são o mundo, o demônio e a carne. E estabelece outros 3 reinos bons, que são o reino espiritual, o divino e o eterno. Esta manhã, como não vinha o bendito Jesus, sentia-me toda oprimida e cansada. Depois, ao vir, disse, minha filha, não queiras cansar-te no sofrimento. Faz com que se a cada instante começasses a sofrer. Porque quem se deixa dominar pela cruz, destrói na alma 3 reinos maus, que são o mundo, o demônio e a carne. E estabelece outros 3 reinos bons, que são o reino espiritual, o divino e o eterno. E desapareceu. Então, de muitos trechos que Jesus fala no livro do céu, só sobre a cruz, né? Que é tudo que ele fala sobre a cruz é incrível, que é para destruir totalmente nossa natureza, nossa inclinação para o mal, para o pecado. A cruz domina a carne, domina o mundo e o demônio. Então, aceitar o sofrimento é o caminho para a santidade. Aceitar tudo o que acontece das mãos de Deus, receber das mãos de Deus, aceitar, se resignar a tudo. E não desanimar no sofrimento. Ele fala, não te canse. Faz com que se estivesse começando a sofrer a cada instante. 6 de junho de 1904.
ânimo, fidelidade e suma atenção se necessita para seguir o que a divindade obra em nós. Continuando meu habitual estado, por pouco tempo se fez ver desde dentro de meu interior. Primeiro ele só e depois as 3 divinas pessoas, mas todas em profundo silêncio, e eu continuava ante sua presença com meu trabalho acostumado interior. E parecia que o Filho se unia comigo, e eu não fazia outra coisa senão segui-lo, mas tudo era silêncio. E não se fazia outra coisa neste silêncio que fundir-se com Deus. E todo o interior, afetos, batimentos, desejos, respiros, converteram-se em profundas adorações à majestade suprema. Então, depois de ter estado um pouco tempo neste estado, parecia que as 3 falavam, mas formavam uma só voz, e me disseram: Filha querida nossa, ânimo, fidelidade e atenção soma ao seguir o que a divindade opera em ti. Porque tudo o que fazes não o fazes tu, senão que não fazes outra coisa que dar tua alma por habitação à divindade. Acontece-te a ti como um pobre que, tendo um pequeno quartinho, o rei o pede por habitação, e ela o dá, e faz tudo o que quer o rei. Então, habitando o rei aquele pequeno quartinho, contém riquezas, nobreza, glória e todos os bens. Mas de quem são? Do rei. E se o rei quiser deixá-lo, a pobre o que lhe resta, fica-lhe sempre sua pobreza. Então, que a nossa alma é uma habitação de Deus. É como um rei majestoso que pede emprestado para habitar um quartinho pobre. Nossa alma é esse quartinho pobre que o rei, o Criador, vem habitar. Então, tudo que ele vai fazer, tudo que acontece, então, quando a gente abre as portas para Deus reinar na nossa alma, que ele vem habitar como esse rei na nossa alma, é ele que faz tudo. É ele que está fazendo tudo. Então eu fico sempre prestando atenção o que está acontecendo. Porque é ele que está fazendo. Ele que está fazendo. Eu vou atribuir tudo a ele e vou ficar atenta ao que ele quer. E ao que ele está operando. E atribuir tudo a ele. Ele fala assim, ó. Tudo o que faz não é você que faz. Você entregou sua vontade para Deus? E fala, divina vontade reina na minha vontade? Vinde agir na minha vontade, eu te dou minha vontade humana, não quero mais fazer nada. Te dou o controle da minha vida. Eu vou ficar assistindo. E não vou causar confusão com Deus para falar, eu não estou gostando desse jeito que está acontecendo. Se eu der a chave, por exemplo, por exemplo, é um carro, ele vai dirigir. Aí eu falo para ele, eu não vou falar nada. Pode ir onde o Senhor quiser. Eu confio no Senhor. Não vou falar nada. Toma a chave. Vou ficar aqui só assistindo a estrada. Não vou falar nada. Eu falei isso pra ele no início, né? Antes de sair. Aí do nada eu começo. Não, mas eu não gostei dessa estrada. Eu quero ir pra outro lugar. Eu não gostei desse lugar que você tá passando, não. Mas você não tinha falado comigo que eu podia ir pra onde eu quisesse. Aceita. Senão eu vou sair do carro, vou deixar você dirigir. Mas você tá dirigindo muito rápido, tá muito devagar. Toma então o carro. Não vou mais, ele vai falar isso. Você deu a chave pra ele, deu o carro pra ele. E a combina antes de sair foi, você não fala nada, você vai olhar onde eu tô indo, eu vou te levar pra um lugar maravilhoso. E aí se você começar, não, mas isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. É o que ele falou aqui, E se o rei quiser deixá-lo, o que vai restar? Só sua pobreza, sua miséria. Se você quiser voltar para sua vontade humana e você dirigir sua vida sem Deus, você volta para sua pobreza e sua miséria. E eu não quero de jeito nenhum, Deus me livre. Por mais que às vezes ele, se for pensando na direção, né, no carro, por mais que às vezes a gente passe por uns caminhos aqui que a gente não entende por que eu tô passando por esse caminho, mas logo depois vem uma estrada linda, um lugar lindo. Deus sabe o que está fazendo. Confia.
10 de junho de 1904. Jesus fala da beleza do homem. Continuando o meu estado habitual, assim que veio o meu adorável Jesus, todo aflito e sofredor me disse: Ah, minha filha, se o homem se conhecesse a si mesmo, como se cuidaria de manchar-se, porque é tal e tanta sua beleza, sua nobreza, sua formosura, que todas as belezas e diversidade das coisas criadas as reúne em si. E isto porque, sendo criadas todas as outras coisas da natureza para o serviço do homem, e o homem devia ser superior a todas, portanto, para ser superior devia reunir em si todas as qualidades das outras coisas criadas. E não só isso, senão que, tendo sido criadas as outras coisas para o homem, e o homem só para Deus, e Deus para sua delícia, por consequência, não somente devia reunir em si todo o criado, senão que devia superá-lo, até receber em si mesmo a imagem da majestade suprema. E o homem, apesar de tudo isto, não cuidando de todos esses bens, não faz outra coisa senão sujar-se com as mais feias porcarias. Deus criou a terra para ser a habitação do homem. A terra, a gente olha, fica encantado, né? Com o sol, com o céu, com as nuvens, o planeta Terra que Ele criou para nós. As flores, o mar, os peixes, os animais, é tão linda a natureza, tão linda as árvores, eu acho lindo a natureza. Lindo, lindo. É a nossa habitação. Mas nós, o homem, é a habitação de Deus. Então, se a natureza, se o planeta Terra é tão lindo, que é a habitação do homem, que é uma criatura, se a habitação da criatura é tão linda, imaginem a habitação do Criador, que somos nós. É belíssimo. A nossa alma é a habitação do Criador. É belíssimo. Se a gente conseguisse ver, o Jesus está falando, se vocês conseguissem ver, se o homem conhecesse a si mesmo, não se sujaria. Não se sujaria. Se soubesse da nobreza da sua alma, não se sujaria com nenhuma porcaria. Não se mancharia com pecado. Ele fala assim, e sendo o homem, sua nobreza, sua formosura, todas as belezas e diversidade das coisas criadas reúnem em si. O homem a alma do homem reúne em si toda a beleza e diversidade das coisas criadas. Se a gente acha o sol belo, a lua, o céu, o mar, a nossa alma reúne toda a beleza do mar, do céu, do sol, das estrelas. Reúne toda a beleza da criação. A alma do homem reúne toda a beleza da criação. É isto porque, sendo criado todas as coisas da natureza para servir o homem, a criação foi feita para servir o homem. E o homem devia ser superior. Se eles são, a criação é para nos servir, a alma do homem tem que superar em beleza a própria criação, porque ela foi feita para nos servir. Imagina, se a gente acha tão bela a natureza, a nossa alma, sem a mancha, sem o pecado, é mais bela que todas as belezas da natureza. Portanto, para ser superior, devia reunir em si todas as qualidades das outras coisas criadas. O brilho do sol, o brilho das estrelas, o brilho da lua. Aquela pureza, das águas, a claridade das águas. Tudo é superior à beleza do homem. E não só isso, senão que, tendo sido criadas outras coisas para o homem, a criação foi para o homem e o homem foi para Deus. Por consequência, não somente devia reunir em si todo o criado. O homem, a alma do homem reúne em si toda a beleza da criação. Senão que devia superar a beleza da criação. Para receber em si a majestade divina. Para receber, é o que eu falei, se a nossa casa, que é a terra, é tão bela, porque a nossa alma tem que ser superior em beleza à criação, porque a criação é o que nos serve. Se a nossa alma vai servir a Deus, tem que superar em beleza a criação.
E o homem, apesar de tudo isso, não cuidando de todos estes bens, não faz outra coisa senão sujar-se. Se eu não conheço a beleza da minha alma, eu não cuido da minha alma, eu me sujo com as mais feias porcarias. E desapareceu. Então eu compreendia que a nós nos sucede como a um pobre, que tendo recebido um vestido tecido de ouro, enriquecido com gemas e com pedras preciosas, como não entende nem conhece seu valor, o tem exposto ao pó. Ele o suja facilmente, e o tem como um vestido tosco e de pouco valor, de modo que se o tira, pouco ou nenhum desgosto sente. Assim é nossa cegueira a respeito de nós mesmos. Deus nos deu um vestido de ouro. A nossa alma é um vestido de ouro, com pedras preciosíssimas. Mas é como se ele tivesse dado esse vestido de ouro a uma pessoa pobre que não entende o que é o ouro, o que é as pedras preciosas, não dá valor, não conhece o valor. Se eu der uma pedra, por exemplo, se eu pegar um diamante raríssimo e der para uma pessoa que não entende, não sabe avaliar a joia, vai jogar no canto, não vai saber o que é. Ou então para uma criança, se eu der uma pedra preciosa para o meu filho, ele vai brincar achando que é nada, não vai dar valor. É o que a gente faz com a nossa alma. Deus nos deu essa veste belíssima para ele habitar, a gente não conhece, não dá valor, tira a nossa veste, joga para o lado sem sem nem se desgostar por causa disso, porque não sabe o valor. De modo que se tira pouco ou nenhum, não sente desgosto por tirar a veste de nobreza e vestir a porcaria do pecado, porque não sabe o valor da alma. A criatura não é outra coisa que um pequeno recipiente cheio de doses de todas as partículas divinas. 15 de junho de 1904. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio, me disse: minha querida filha, a criatura me é tão querida e a amo tanto, que se a criatura o compreendesse, lhe explodiria o coração de amor. E isto é tão certo, que ao criá-la não a fiz outra coisa que um pequeno recipiente cheio de partículas dos atributos divinos. De modo que de todo o meu ser, atributos, virtudes, perfeições, a alma contém muitas pequenas partículas de tudo isso, segundo a capacidade dada por mim. É isto para que pudesse encontrar nela outros tantos pequenos distintivos correspondentes aos meus atributos, e assim poder deleitar-me e brincar perfeitamente com ela. Por exemplo, uma alma, né? Que Deus coloca os atributos dele. Por exemplo, ele coloca o amor, partículas de amor, do amor divino nessa alma. Deus vai se deleitar com o próprio amor dele nessa alma. Ele vai olhar para essa alma e vai encontrar seu próprio ser, pequenas partículas do seu amor e das outras virtudes e perfeições, da beleza, do amor, do poder, da justiça. Agora, este pequeno recipiente cheio do divino, então nós saímos das mãos de Deus totalmente perfeitos. Esse recipiente cheio de partículas divinas, de virtudes, imagem e semelhança de Deus, mas não contendo todo o ser, partículas dele. Agora este pequeno recipiente cheio do divino, da vida divina, quando a alma se ocupa das coisas materiais e as faz entrar nela, feita fora alguma coisa do divino e toma seu lugar alguma coisa material, que afronta recebe a divindade e que dano à alma. Mas se por necessidade se ocupa das coisas materiais, quanta atenção se requer para não as fazer entrar? Você, filha, está atenta. De outra maneira, se vejo em você alguma coisa que não seja divina, eu não me farei ver mais. Então, assim, ele fala assim: nós somos esse recipiente divino. Se a alma se ocupa com as coisas materiais e ama essas coisas materiais, começa a ter amor pelas coisas materiais do mundo, não as faz por Deus, não por necessidade, começa a amar
Porque Deus quer o amor todo para Ele, o nosso amor todo para Ele. Esse amor que Ele colocou em nós, o amor dele que Ele colocou em nós, é para que a gente ame Ele de volta. Não para a gente amar as outras coisas, as criaturas, as coisas visíveis. É para amar Ele de novo. Cada batida do nosso coração deve ser por amor a Ele. Nós somos um pacotinho de amor de Deus. E Ele quer esse amor de volta. Ele quer ser correspondido totalmente. Se a gente ama as criaturas, é por Ele que a gente ama. Aí ele fala assim, se você por necessidade se ocupa das coisas materiais, fica muito atenta para não deixar isso ser um amor. Fica muito atenta para não colocar isso no meu lugar. Não dê seu coração para as coisas da terra. Seu coração é meu. Então faça por necessidade, mas faça por mim, faça comigo. Se vai trabalhar, faça isso comigo, junto comigo, faça por mim. Pensa que sou eu que te peço. Essa é a vontade de Deus. Como a gente... Claro que Deus não quer, por exemplo, que a gente pare de fazer tudo, de trabalho, né? É por necessidade que a gente trabalha. Mas eu vou trabalhar por Ele, com Ele, para Ele. Vendo nas pessoas que eu estou a imagem dEle. Fazer por Ele. E aí não tem qual o risco de deixar essas coisas entrar no meu coração e tomar o lugar de Deus. 17 de junho de 1904. A consumação da vontade humana na divina nos torna uma só coisa com Deus e põe em nossas mãos o divino poder. Esta manhã, depois de muito esperar, o bendito Jesus veio e me disse: minha filha, olha quantas coisas se dizem de virtude, de perfeição, porém vão acabar todas em um só ponto, isto é, na consumação da vontade humana na divina. Porque na santidade humana, a alma sempre está em busca das virtudes. Busca a virtude da obediência, a virtude de todas as virtudes da paciência e fica, né, lutando para matar os vícios e adquirir as virtudes. Mas se eu sacrifico a minha vontade e deixo a vontade divina reinar, ela vai imperar sobre tudo. Já vai vir um pacote completo de virtude, porque eu não vou viver mais, vai ser Deus vivendo em mim. Eu vou dar a direção da minha vida para Ele. Eu vou falar a divina vontade, reina na minha vontade. Desejar ardentemente viver na divina vontade. E aí tudo que eu vou fazer, Deus que vai fazer em mim. E Ele vai fazer da forma mais perfeita. Na minha imperfeição, Ele vai habitar. Na minha imperfeição. Tudo o ponto é consumar a minha vontade na vontade de Deus. É viver com o dom da divina vontade. É receber de volta esse dom que Adão perdeu quando pecou. Assim, quem mais está consumado nesta, pode-se dizer que contém tudo e é o mais perfeito de todos, porque todas as virtudes e obras boas são tantas chaves que nos abrem os tesouros divinos. Fazem-nos adquirir mais amizade, mais intimidade, mais trato com Deus. Todas as virtudes e obras boas são tantas chaves que nos abrem os tesouros divinos. Então, praticar a virtude da obediência, da humildade, da paciência, são chaves para abrir os tesouros divinos. Fazem-nos adquirir mais amizade, intimidade, mais trato com Deus. Praticar as virtudes, fazer coisas boas, procurar não pecar, viver, vai fazer eu ter uma intimidade com Deus. Mais trato com Ele. Mas só a consumação é a que nos torna uma coisa com Ele. E põe em nossas mãos o divino poder. A consumação da vontade. Eu não tenho mais vontade nenhuma. Eu me derramar em Deus. Me abandonar totalmente. Consumar. É chegar lá no sol. A minha alma é um raiozinho de sol. Eu vivo lá. É isso que é consumar. Viver totalmente abandonada. Viver com o dom da divina vontade como posse, não como empréstimo. Tem o empréstimo e tem a posse. Viver totalmente
deixando Deus agir com a vontade dele, não querer nunca fazer a nossa vontade, sempre pedir. Aí ele fala, quando você pede sempre a vontade divina para eu reinar, para a vontade divina reinar, sempre está falando divina vontade, reina na minha vontade o tempo todo, de coração, desejar. Quanto mais você deseja, aí toda vez que você deseja, ele te empresta. Mas à medida que você vai pedindo, ele vê que você realmente quer, ele te dá como dom. Só a consumação é que nos torna uma coisa com ele e põe em nossas mãos o divino poder. É isto porque a vida deve ter uma vontade para viver. Agora, vivendo da vontade divina, naturalmente se torna dona da divina vontade. A vida deve ter uma vontade para viver. Eu tenho que ter uma vontade para viver. E eu decidindo, pedindo pela vontade divina, vou viver com ela. 19 de junho de 1904. Fala de castigos. Encontrando-me no meu estado habitual, ouvia a meu adorável Jesus que dizia junto a mim: minha filha, em que momento tão doloroso está entrando a igreja? Mas toda a glória nestes tempos é daqueles espíritos atléticos, que não pondo atenção a cordas, cadeias e penas, não fazem outra coisa que romper o caminho espinhoso que divide a sociedade de Deus. Depois continuou: no homem vê-se uma avidez de sangue humano. Ele a partir da terra e eu do céu enviarei terremotos, incêndios, furacões, desgraças, para fazê-los morrer em boa parte. Minha filha, isso ele falou em 1904. Ainda hoje estamos vivendo nesse tempo tão doloroso, na igreja, no mundo. Mas toda a glória nestes tempos é daqueles espíritos atléticos. Espíritos atléticos, aqueles que não vê, que passam em cima de todas as dificuldades. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todo mundo desabando, apesar de pandemia, apesar de tanta notícia ruim, apesar de tantas coisas, de tanta tribulação, o espírito do Filho da Divina Vontade é atlético, ele passa em cima de tudo. Só fala de Deus. Só vê Deus, só fala de Deus. E assim ele passa em cima de tudo. O amor é uma força que faz a gente superar tudo. E o Filho da Divina Vontade, quem vive na Divina Vontade, é incendiado de amor. É uma chama de amor incendiando o tempo todo. E o amor, como diz São Paulo, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, passa em cima de tudo. Não tem medo de nada. 20 de junho de 1904. As almas vítimas são filhas da misericórdia. Depois de ter esperado muito, assim que veio, o bendito Jesus me disse: minha filha, chegou a tanto a perfídia humana, a maldade humana, de esgotar por sua parte minha misericórdia. Como se estivesse na balança, a perfídia humana e a misericórdia. A perfídia superou a misericórdia, de esgotar por sua parte minha misericórdia. Mas minha bondade é tanta, mas a bondade de Deus é tanta, de constituir as filhas da misericórdia. A fim de que também por parte das criaturas não fique esgotado este atributo. Ele derramou nas criaturas o atributo da misericórdia. Né? Como ele falou que a gente é uma partícula, um recipiente para ele colocar os atributos, ele derramou a misericórdia nas criaturas. E essas almas, filhas da misericórdia, são as vítimas que estão em plena posse da vontade divina, por haver destruído a própria vontade. Então, o Filho da Divina Vontade, que destruiu a própria vontade, que não quer, decididamente não quer viver da vontade humana, quer que Deus reine, quer que Deus controle, ama a Deus sobre todas as coisas. São esses filhos da misericórdia. Porque nestas almas, o recipiente dado a elas por mim, ao criá-las, está em pleno vigor. Aquele recipiente que ele falou. Ele criou um recipiente para colocar a misericórdia. Na alma que destruiu a própria vontade, esse recipiente está em pleno vigor, funcionando, amando o tempo todo, amando, sempre amando. O recipiente está em pleno vigor. E tendo recebido a partícula de minha misericórdia, sendo filha, a fornece a outros.
Essa alma ama a todos. Ama todo mundo. Assim como Deus é misericordioso, essa filha da misericórdia é misericordiosa. Entende-se, no entanto, que para administrar a misericórdia aos outros deve ser encontrada ela na justiça. Para fazer esse papel de trabalhar, de praticar atos de misericórdia, essa alma tem que estar na justiça. Aí a Luísa perguntou: Senhor, quem pode ser encontrado na justiça? Ele respondeu: quem não comete pecados graves e quem se abstém de cometer pecados veniais, ligeiros, por sua própria vontade. Quem não quer pecar. Quem não comete pecados mortais e não quer, por livre vontade, não quer cometer pecados veniais. Quer viver conforme a vontade de Deus. Fazer sempre a vontade de Deus é não pecar. Porque o pecado é um ato oposto à vontade divina. Se eu falo eu não quero pecar, eu não quero pecar. Não vou ofender a Deus, vou estar na justiça. Justo. 29 de junho de 1904. Sinal para saber que Deus se retira do homem. Esta manhã, encontrando-me no meu estado habitual, apenas se fez ver o meu adorável Jesus, me disse: minha filha, o sinal de que minha justiça não pode mais suportar o homem e está em ato de mandar graves castigos é quando o homem não pode suportar-se mais a si mesmo, porque Deus, rechaçado pelo homem, dele se retira e faz sentir ao homem todo o peso da natureza, do pecado e das misérias. E o homem, não podendo suportar o peso da natureza sem a ajuda divina, procura ele mesmo um modo de destruir-se. Em tal estado encontra-se agora a presente geração. Se ele falou isso em 1904, ainda serve para hoje. O homem que não suporta mais a si mesmo. Quando o homem não suporta mais a si mesmo, é porque Deus retirou-se do homem. Deus retirou-se do homem. Não tem a natureza sem a ajuda divina, é insuportável. A natureza humana sem a ajuda divina é insuportável. A gente não se suporta se não tiver uma ajuda divina. Sentimos todo o peso da vida, o peso da natureza humana contaminada. Então, o sinal de que minha justiça não pode mais suportar o homem está em ato de mandar graves castigos. Então, quando chegar nesse momento, a geração chegar nesse momento, quando o homem não pode suportar mais a si mesmo, é porque Deus se retirou. Quando a humanidade chegar nesse estado de que não se suporta mais e tentar tirar a própria vida, é porque Deus se retirou e a gente não consegue mais viver, não consegue mais suportar o peso da natureza humana. E Ele vai mandar graves castigos. Em tal estado encontra-se agora a presente geração. – 14 de julho de 1904. A vida é uma consumação contínua. Os meus dias estão a tornar-se cada vez mais dolorosos devido às privações quase contínuas do meu adorável Jesus. Eu mesma não sei por que me sinto devorar a alma e também o corpo por esta separação. Que duro martírio! Meu único consolo é a vontade de Deus, porque se tudo o perdi, inclusive a Jesus, só esta santa e dulcíssima vontade de Deus está em meu poder. Mas como também sinto que me devora o corpo, me engano de que não está tão distante a separação dele, porque lamento sucumbir, e por isso espero que um dia o Senhor me chame a si e termine esta dura separação. Por isso, esta manhã, depois de ter esperado muito, assim que veio, me disse: minha filha, a vida é uma consumação contínua. Quem a consome pelos prazeres, quem pelas criaturas, quem por pecar, outros pelos interesses, algum por capricho, há tantos tipos de consumação. Agora, quem esta consumação a forma toda em Deus, pode dizer com toda certeza: Senhor, minha vida se consumiu de amor por ti. E não só se consumiu, senão que estou morta só por teu amor. Por isso,
Se tu te sentes consumir continuamente por minha separação, podes dizer que morres continuamente em mim, e tantas mortes sofres por amor meu. E se você consome seu ser por mim, por quanto se consome de você, outro tanto adquire de divino em si mesma. Então, quanto mais a nossa vida é uma consumação contínua. Você pode se consumir. A sua vida pode ser consumida no pecado, nos vícios, consumida pelas criaturas, consumida no trabalho, consumida de várias formas. Mas se você está consumindo a sua vida por amor a Deus, consumindo todos os dias, vivendo por amor e se consumindo de amor, consumindo por Ele, por quanto se consome de você, outro tanto adquire de divino em si mesmo. Então eu vou destruindo a minha natureza e divinizando tudo. Eu vou adquirindo a vida divina, assim que eu vou me consumindo de amor por Deus. Quando eu deixo de me consumir de amor, me consumir pelo pecado, me consumir pelas criaturas, pelo trabalho, por outras coisas do mundo, e eu me consumo de amor por Deus, a minha natureza vai se divinizando, vou adquirindo vida divina. 22 de julho de 1904. Só a estabilidade é a que faz conhecer o progresso da vida divina na alma. Minha filha, quando a alma se propõe não pecar, ou bem fazer um bem e não segue os propósitos feitos, significa que não se faz com toda a vontade e que a luz divina não teve contato com a alma. Porque quando a vontade é verdadeira e a luz é divina, lhes faz conhecer o mal a evitar ou o bem a fazer. E dificilmente a alma não segue o que se propôs. E isto porque a luz divina, não vendo a estabilidade da vontade, não fornece a luz necessária para evitar um e para fazer o outro. No máximo, podem ser momentos de desventura, abandonos de criaturas ou qualquer outro acidente, pelo que a alma parece que se quereria destruir por Deus, que quer mudar de vida. Mas apenas o vento dos acidentes muda, que logo muda a vontade humana. Assim, em vez de vontade e luz, pode-se dizer que há uma mistura de paixões segundo as mudanças dos ventos. Assim que só a estabilidade é a que faz conhecer o progresso da vida divina na alma. Porque sendo Deus imutável, quem o possui participa de sua imutabilidade no bem. Então, se eu me proponho a não pecar, né? E eu não sigo os propósitos que eu fiz de não pecar, significa que eu não coloquei toda a minha vontade nesse propósito. Porque se eu coloco toda a minha vontade, significa que não se fez com toda a vontade, que a luz divina não teve contato com a alma. Se eu tenho contato com a luz divina e coloco a minha vontade junto, quando a vontade é verdadeira e a luz é divina, é por Deus que eu estou fazendo isso, é com Deus que eu estou fazendo isso. É dele que eu estou tirando força para cumprir esse propósito de não pecar. Dificilmente lhes faz conhecer o mal a evitar o bem a fazer. E dificilmente a alma não segue o que propôs. Quando a vontade é verdadeira, quando a luz é divina, eu vou conseguir fazer. Dificilmente não faz o propósito. Com a ajuda divina e a vontade aplicada, não tem erro. Vai acontecer, eu não vou pecar. Se eu me propus com vontade e a luz que eu estou recebendo é divina, eu não vou pecar. É isto porque a luz divina, não vendo a estabilidade da vontade, se Deus não vê a estabilidade da sua vontade de não pecar, Ele não fornece a luz necessária para evitar um e para fazer o outro, para evitar que eu peque. Se Ele não vê a minha vontade firme, estável em não pecar, Ele não vai fornecer a luz, a graça, para me ajudar. Ou a mesma coisa para fazer um bem. Se eu me proponho a fazer um bem com firme vontade, com firme propósito, Ele vai fornecer a luz, a graça, a ajuda necessária para eu conseguir fazer aquilo que eu me propus a fazer. Se eu me proponho a fazer
um trabalho, que seja qualquer coisa. Se é firme a minha vontade, se é estável a minha vontade, Ele vai fornecer a luz. Mas se Ele vê que eu não quero mais, que eu desanimei, Ele não vai fornecer a luz. E essa luz e essa vontade juntas, eu faço tudo. Não fornece a luz para evitar. No máximo, podem ser momentos de desventura, abandonos. Por exemplo, porque a alma pode ser assim, se eu estou passando por um período de tribulação, vamos supor. Eu estou passando por um período de tribulação, de uma doença na família, alguma coisa. Meu filho adoece, por exemplo. Meu filho adoece. Aí eu começo a rezar. Me aproximo de Deus por causa do filho que está doente. Quero a cura dele, né? Aí eu começo a rezar. Né? Aconteceu uma desventura, né? Um acidente, alguma coisa. E aí eu começo a rezar. Mas assim que meu filho... Aí Deus dá a graça, a cura para o filho. Assim que meu filho se cura, pronto. Eu abandono Deus, abandono a oração, abandono tudo. Porque eu estava sendo movida, não... Eu estava sendo movida pela paixão, por aquela intenção. Passou, acabou. Voltei para minha vida de pecado. Afastada de Deus. Como se Deus fosse um banco. Eu vou lá quando eu estou precisando e volto para as minhas paixões. Assim que em vez de vontade e luz, pode-se dizer que é uma mistura de paixões segundo as mudanças dos ventos. Se você for movido pela vontade firme e imutável e pela luz divina, você vai continuar fazendo. Vai continuar não pecando, vai continuar nesse caminho da busca da santidade. Sempre mais, sempre rumo ao sol. Nunca para. Mas se é por uma paixão que você está se movendo, por outro motivo, uma hora ou outra vai parar. Assim que só a estabilidade é a que faz conhecer o progresso da vida divina na alma. Porque se a minha vontade nunca muda, a minha vontade de fazer o bem, de andar nesse caminho, se a minha vontade sempre é essa, Deus vai me dar a luz, a graça necessária para não voltar atrás. Se a minha vontade está firme, a luz de Deus vem em abundância. Se a minha vontade é firme, se eu não quero voltar atrás. Mas se Ele vê a minha instabilidade, Ele não manda a luz. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, Jesus, eu confio em vós. Amém.